Boa noite, galera do canal Amanda Barroso e Serginho Magalhães. Nós aqui de novo aqui para um pós-jogo de Flamengo 1, Olímpia 0, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Um placar apertado, é bem verdade, mas de muita importância, né? Já que esses jogos da Libertadores da América são jogos difíceis e o Olímpia foi um time que é um time de uma das melhores campanhas da Libertadores da América. Então o Flamengo não estava pegando nenhuma bananada, apesar do Olímpia não vir bem no Campeonato Paraguaio, porque o Olímpia vinha se preparando aí para essa fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. Mas foi um jogo difícil, ao qual o Sampaoli levou a campo o Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Gerson e o de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Essa é a formação que ele levou a campo e com muitas variações, né? Uma delas que nós vamos observar já no início do jogo, né? Do primeiro tempo, o Flamengo teve algumas dificuldades para quebrar as linhas do Olímpia, que veio com uma proposta de jogo muito defensiva, muito recuado, normal. O Olímpia veio para não perder de muito, veio para se defender e, se possível fosse arrancar o empate ou uma vitória aí num contra-ataque, que quase aconteceu aí no lance ali com o Davi Luiz, quase que o Davi ali dá um mole e perde na velocidade, mas ele se recuperou bem, o Davi Luiz esteve bem em campo, mas eu ainda prezo a zaga entre o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Bom, mas isso aí é outro assunto. Vamos fazer a análise do jogo. Bom, o Sampaoli, ele muitas vezes ali, ele criou uma proposta de jogo num Flamengo de um 3-1, 3-3, se vocês observarem. Bom, para essa proposta de jogo, vocês vão observar que o Ayrton Lucas não tem sido aquele jogador intenso de outrora. Mas por quê? Porque o Sampaoli se preocupou, né, com os contra-ataques do Olímpia. E talvez por isso ele não optou pelo Felipe Luiz. Mas, na minha opinião aí, para a proposta de jogo que o Sampaoli colocou para esta noite, e pela proposta de jogo do Olímpia, talvez com o Felipe Luiz, que é um jogador que constrói mais por dentro, que é um jogador que tem uma melhor saída de bola, seria a melhor opção. Poderia ter sido uma melhor opção. Até mesmo, né, para trabalhar melhor esse espaço, essa saída de bola, para encontrar o espaço. Bom, enfim. Mas aí o Flamengo foi começando a trabalhar a bola de um lado para o outro. A proposta do jogo do Flamengo era essa. As linhas do Olímpia, muitos blocos muito baixos, muito próximo ali da defesa, muito próximo do goleiro, e o Flamengo trabalhando a bola de um lado para o outro. E todas as vezes que o Wesley ele ia para o corredor, fazia a jogada de fundo, fazia esse trabalho de infiltração, o Everton Ribeiro dava aquela recuada para abrir esse corredor para o Wesley entrar. E nós reparávamos que o volante do Olímpia, ele encaixava na marcação junto com o lateral para impedir essa transição do Wesley com o Everton Ribeiro. E quando era do lado esquerdo, entre o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique, o outro volante do outro lado direito de defesa do Olímpia, fazia a mesmíssima coisa. O Arce, que foi um excelentíssimo lateral direito, né, do Grêmio, do Palmeiras, bicampeão da Libertadores, leu bem essa jogada do Flamengo e fez essa proteção, impedindo que o Flamengo penetrasse. O Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo. As melhores oportunidades do Flamengo foi justamente quando o Flamengo conseguia pegar essa bola com mais rapidez de um lado e atravessar para o outro e encontrar o espaço, como encontrou com o Gerson, como encontrou com o chute do Ayrton Lucas de fora da área e uma com o Everton Ribeiro. Bom, ficou muito pouco o primeiro tempo, de 0-0, o Flamengo tendo que vencer o jogo. Bom, desce para o intervalo. O que o Sampaoli leu? No meu entendimento, o Sampaoli leu o óbvio. O Sampaoli pegou o Gerson, que não é um jogador intenso, jogou para o lado esquerdo, lá para a ponta esquerda, na função que o Gerson já fez muito com o Sampaoli na época do Olympique de Marseille. Ele jogou o Gerson ali. E infiltrou o Bruno Henrique. E fez com que o Gabi viesse a sair da área. Nessa saída da área do Gabigol,
né? Fez se lembrar muito aquela época de 2019 do JJ, Jorge Jesus, que o Gabigol saía da área e dava aquela fatiada na bola para dentro da área, para esses gols de cabeça do Bruno Henrique. Muitas vezes de curva, outras vezes, né, aquela bola fatiada, que a gente diz que ele tira o peso da bola, né, para dentro da área. E hoje, uma bola de curva do Gabigol, o Bruno Henrique encontrou uma boa cabeçada, abrindo o placar de 1-0 para o Flamengo. Bom, aí, primeira análise, e aí eu quero chamar você para esse entendimento. Mas antes disso, quero te lembrar, toca no sininho da notificação, deixa aquele like e o teu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Valeu? Dá essa ajuda para a gente aí. Voltando à análise. Bom, o Flamengo abre para cá, né? E começa agora um pensamento. Eu comecei com meus botões a analisar. Bom, já que o Sampaoli centralizou o Bruno Henrique, que tem a sua jogada aérea como um dos seus fortes, por que o Sampaoli não levou o Pedro, né? Por que o Sampaoli permitiu que a diretoria punisse, né, o Pedro, tirando o Pedro desse jogo? Já que na cabeça do Sampaoli ele não é muito fã desse jogador fixo, né? Desse centroavante preso ali na área, por que ele fez isso com o Bruno Henrique? Ah, não, mas o Bruno Henrique se movimenta, sai, é velocista. Bom, mas ele não poderia, né, também utilizar o Pedro junto com o Gabi nessa situação e ao invés do Gerson estar ali na esquerda, o Bruno Henrique, e tornar um ataque poderoso dentro de casa, para você poder abrir uma boa vantagem sobre o adversário? Será que essa não seria uma opção? Porque ele vai fazer algumas mexidas no segundo tempo. Ele vai tirar o Alan e colocar o Maia, tirar o Everton Ribeiro, colocar o Vitor Hugo, e depois ele vai tirar o de Arrascaeta e colocar o Cebola. Bom, na minha opinião, se ele colocou o Cebola para quebrar as linhas. Mas ele poderia ter feito isso com o Bruno Henrique. E tem o Pedro lá dentro, que é decisivo, que fez muitos gols esse ano. Você parou para analisar isso? Vocês pegaram a visão de que o Gabi, ele trabalhou muito bem essa bola fora da área, e o Olímpia mostrou uma fraqueza nessa bola aérea. O Bruno Henrique quase faz o segundo gol, outra jogada centralizada que ele recebe, gira, bate, a bola passa perto da trave esquerda do goleiro do Olímpia, e depois numa outra cabeçada. Bom, então era uma opção. Eu acho que não foi o Pedro que foi punido. Quem foi punido foi o Flamengo. Quem foi punido foi a equipe, que poderia ter tido esse companheiro aí como uma referência hoje, um jogo tão truncado e tão difícil. Na minha análise, esse jogo por dentro do Felipe Luiz poderia sim ser uma também das grandes jogadas do Sampaoli no dia de hoje, já que ele travou muito o Ayrton Lucas, talvez pensando nessa bola de velocidade, já que o Ayrton Lucas ele tem uma boa velocidade, jogador de explosão, e ele ficou com medo de colocar o Felipe Luiz e tomar, por exemplo, aquela bola que ele levou contra o Galo, lá em Minas. Bom, pode ser, mas nós estávamos jogando em casa, precisando fazer o placar, mas 1-0, Flamengo venceu, vai jogar lá no Paraguai, vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo já sai com um resultado de empate, e fazendo com que o Olímpia venha sair para o jogo. Como o Flamengo também é um time perigoso nos contra-ataques, pode, com certeza, fazer muito dolo ao Olímpia, se o Olímpia partir para cima do Flamengo. Então vai ter que ser um jogo de estratégia, o Sampaoli vai ter que pensar bem nessa questão de como ele vai montar esse time para ir para o Paraguai, que opções ele vai ter. Uma pena a gente não ter o Eric Pulgar, porque se a gente tem o Eric Pulgar
no time, a gente poderia sim colocar o Felipe Luiz para construir ali por dentro, soltar o Wesley, colocar ali o Léo Pereira com o Fabrício Bruno, que são jogadores mais rápidos. Eu não iria no Paraguai com o Davi Luiz, apesar de ter jogado até relativamente bem hoje. Eu colocaria ali uma marcação mais forte. Eu, por exemplo, tiraria ou o Gerson ou o Everton Ribeiro, ou deixaria só ali o de Arrascaeta com o Gerson ou com o Ribeiro, né? Tiraria um dos dois, colocando um Alan com o Pulgar, ou até mesmo ali um tripé mais forte na marcação, com Maia, Alan e o Eric Pulgar, e um armador, e aí sim, os dois laterais agudos, o Ayrton Lucas e o Wesley, o Gabi com o Bruno Henrique. Mas ele tem várias opções, ele precisa pensar muito bem no que ele vai fazer, já que ele vai jogar lá no Paraguai contra uma equipe difícil, uma equipe verdadeiramente que sempre é um adversário muito perigoso quando joga nos seus domínios. Não vamos ver o mesmo Olímpia do Maracanã, com certeza, lá no Paraguai. Eles serão um time mais agressivo, com certeza absoluta. Vão jogar muito nesse chuveirinho, na força da torcida, no calor da torcida, mas o Flamengo já é um time experimentado nas Copas Libertadores. Eu creio que o Flamengo vai alcançar essa classificação. Era difícil? O resultado foi um resultado que não deixa tranquilidade? Sim, não deixa tranquilidade. Mas o Flamengo, ele vem muito bem nessas fases de mata-mata há bastante tempo na Libertadores da América, vem se mostrando um time a cada vez mais experimentado, é um grupo experiente, eu confio nesse grupo. Eu creio que o São Paulo vai encontrar aí a melhor solução para nós irmos para o Paraguai e arrancarmos a classificação. Então, eu quero deixar para você aí, tá, o meu agradecimento pelo teu apoio, os canais que não têm nos apoiado. Peço perdão para você, até mesmo hoje que a gente teve um outro probleminha, não pudemos fazer o pré-jogo. Eu e a Amanda estamos tendo muito problema de gripe, resfriado. A gente está próximo aí de uma viagem lá para Minas Gerais e estamos enfrentando essa virose que tem pego a gente aí, deixado a gente muito arriado. Não estou conseguindo nem acompanhar as lives aí dos companheiros aí dos outros grupos, nossos apoiadores. Mas eu peço perdão a vocês, mas já estaremos recuperados aí, tá bom? Ó, para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de noite, que Deus te abençoe, ilumine a sua casa, e te livre, te guarde de todo mal, em nome de Jesus. E para você eu deixo a minha continência. E ó, o bonequinho do Serginho tá feliz sim com a vitória, beleza? Ó, tamo junto, galera. Muito obrigado por tudo. Não deixa aí de apertar o sininho de notificação, se inscrever no canal, dá esse like, dá essa moral. Vai lá, faz teu comentário. Diz aí o que você achou, qual a tua análise do jogo. Também quero saber a tua opinião, valeu? Tamo junto.